Quando falamos de compreensão e interpretação de textos, estamos tratando de uma das habilidades mais cobradas em qualquer concurso público. E no concurso da Marinha SMV, isso não é diferente. Antes de pensar em gramática, o candidato precisa dominar a leitura. A leitura é a base de tudo. É ela que permite ao leitor compreender como o autor organiza suas ideias, perceber efeitos de sentido, identificar intenções e reconhecer o que está explícito e o que está implícito. E quando eu digo leitura, não falo de simplesmente decodificar palavras, mas de construir sentido a partir delas. Analisando o texto como um organismo completo, que funciona com propósito e estrutura. Para começar, é necessário diferenciar textos verbais e textos não verbais. Os textos verbais são aqueles construídos exclusivamente com palavras. Podem ser artigos, notícias, trechos literários, instruções, editoriais, propagandas com texto corrido. Já os textos não verbais se comunicam por meio de imagens, formas, cores, gráficos, fotografias, símbolos e até gestos. A interpretação dos dois exige habilidades distintas, mas complementares. Um texto verbal traz significados explícitos, organizados por frases e períodos. Um texto não verbal não tem palavras, mas possui intenção e mensagem, e por isso também precisa ser lido com atenção. Uma fotografia, por exemplo, pode transmitir crítica, denúncia, ironia, emoção, alerta. A interpretação surge a partir dos elementos presentes na imagem, das escolhas visuais feitas pelo autor e do contexto em que a imagem é apresentada. Independentemente do tipo de texto, um ponto fundamental é identificar o propósito do autor. Nenhum texto existe sem intenção. O autor sempre escreve com um objetivo específico. Ele pode querer informar, explicar, convencer, argumentar, narrar, instruir, advertir ou entreter. Essa intenção molda o formato do texto, define quais recursos linguísticos ele utiliza e influencia o ritmo e a organização da mensagem. Um texto informativo tende a ser objetivo e direto, evitando ambiguidades. Um texto argumentativo, ao contrário, apresenta ideias apoiadas por justificativas, exemplos, dados e comparações. Um texto publicitário trabalha com estratégias persuasivas, despertando emoções e estimulando determinadas reações no leitor. E um texto literário, por sua vez, pode utilizar figuras de linguagem, metáforas e símbolos para criar efeitos interpretativos. Quando o candidato identifica o propósito, ele passa a enxergar com clareza a lógica da composição textual. E isso é determinante na hora de resolver questões interpretativas. Outro aspecto essencial é a capacidade de diferenciar informações explícitas e implícitas. As explícitas são aquelas declaradas diretamente no texto, sem necessidade de leitura profunda. Já as implícitas exigem inferência. A inferência é a habilidade de deduzir um sentido a partir de pistas, do contexto, do comportamento das personagens, do tom do autor, da organização da frase ou até do contraste entre ideias. Em praticamente todas as provas, haverá perguntas que avaliam essa capacidade. A banca coloca alternativas verdadeiras, mas que não estão no texto, ou alternativas que distorcem informações implícitas. O candidato precisa aprender a ler nas entrelinhas, mas sem inventar sentido. A inferência correta é sempre lógica e fundamentada em elementos que o texto oferece, mesmo que não apareçam de forma literal. Para interpretar adequadamente, o leitor também precisa compreender a diferença entre linguagem denotativa e conotativa. A linguagem denotativa é literal, objetiva, comum em textos técnicos, informativos ou instrutivos. Quando o texto diz que os índices de chuva caíram em dezembro, isso é uma informação direta, sem camadas figurativas. Já a linguagem conotativa é figurada, produz efeitos expressivos e simbólicos. Quando alguém diz que o coração da cidade bate acelerado, não está falando de um coração literal, mas de movimento, agitação e intensidade. Propagandas, poemas, charges e textos literários utilizam muito essa linguagem,
E a banca adora explorar esse contraste. Ela testa se o candidato consegue distinguir quando o autor está descrevendo um fato ou quando está criando um efeito simbólico para intensificar a mensagem. Outro ponto essencial na interpretação é a distinção entre elementos ficcionais e não ficcionais. Um texto ficcional trabalha com imaginação, personagens, narrador, enredo e cenário. Ele até pode dialogar com temas reais, mas sua estrutura é narrativa e subjetiva. Já um texto não ficcional trata de fatos concretos, análises, opiniões fundamentadas, instruções, dados estatísticos ou situações reais. Saber reconhecer isso ajuda o candidato a compreender o compromisso do texto, se ele está descrevendo uma realidade verificável ou se está construindo uma narrativa imaginária para transmitir um sentido mais amplo. Isso influencia diretamente na maneira de interpretar, porque textos ficcionais muitas vezes apresentam mensagens indiretas, simbolismos, críticas sociais embutidas na narrativa. A leitura crítica envolve também perceber como o texto se organiza. O autor estrutura a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de forma estratégica. Ele escolhe palavras, decide quando usar frases curtas ou longas, seleciona conectores para orientar o leitor. Todos esses elementos revelam o caminho que o autor deseja que o leitor siga. Quando o texto apresenta contraste, utiliza marcadores como porém, contudo, embora. Quando apresenta explicação, usa porque, pois, já que. Esses conectores ajudam a entender a intenção e o sentido da mensagem, e a banca frequentemente coloca alternativas que confundem essas relações lógicas. O candidato precisa enxergar como cada parte do texto contribui para o conjunto. Ao interpretar textos não verbais, é necessário considerar que tudo em uma imagem é intencional. A escolha da cor, da luz, do ângulo, da posição dos elementos, da expressão facial das pessoas, dos objetos colocados em destaque, nada é aleatório. Uma cor quente pode sugerir urgência, perigo ou emoção intensa. Uma cor fria pode transmitir tranquilidade, distância ou formalidade. Uma Sharen, por exemplo, utiliza elementos visuais para produzir ironia e crítica. A banca pode pedir para identificar o alvo da crítica, o efeito irônico ou a situação representada. A lógica interpretativa é a mesma dos textos verbais, buscar o sentido por trás do que é apresentado. Portanto, interpretar é um processo ativo, é o leitor que constrói o sentido, mas sempre dentro dos limites do texto. Não é adivinhação, não é opinião pessoal e muito menos interpretação livre. É análise fundamentada, lógica, coerente com o que foi apresentado. O candidato que domina essa habilidade se destaca, porque interpreta com clareza, identifica a intenção do autor, percebe nuances e reconhece armadilhas da banca. O objetivo deste estudo é fazer você enxergar o texto como um instrumento de comunicação planejada. Cada palavra, cada imagem, cada silêncio e cada escolha tem um propósito. Quanto mais você entende esse propósito, mais preparado estará para acertar as questões. Quando falamos de texto e contexto dentro do estudo da linguagem, entramos em uma das áreas mais importantes para quem busca dominar interpretação e compreensão textual. Todo texto é um enunciado carregado de intenções, escolhas linguísticas, estruturas e sentidos possíveis. No entanto, esses sentidos não nascem isolados. Eles dependem tanto do que está escrito explicitamente, quanto das condições externas em que o texto circula, ou seja, do contexto. É justamente nessa relação entre o que está dito e o que está sugerido que surgem fenômenos como a ambiguidade e a polissemia, fundamentais para entender como as palavras e frases podem gerar múltiplas interpretações. Antes de tudo, é essencial compreender que o sentido nunca está totalmente fixo. Uma mesma palavra pode apresentar diferentes significados, dependendo da situação comunicativa, do assunto tratado, do público para quem se fala ou mesmo do tom utilizado. A língua é dinâmica, viva e flexível. Por isso, qualquer análise séria precisa considerar não apenas a estrutura linguística, mas aquilo que cerca a comunicação, o que envolve o contexto cultural, histórico, social e pragmático. A ambiguidade aparece quando uma frase, expressão ou palavra pode ser interpretada de mais de uma forma, gerando dúvidas ou interpretações distintas.
Isso pode ocorrer tanto por uma escolha vocabular que possui mais de um sentido, quanto por uma estrutura sintática que permite leituras diferentes. Em alguns casos, a ambiguidade é um problema comunicativo, causando confusão. Em outros, é intencional, usada como figura de linguagem, recurso literário humorístico ou persuasivo. Em textos de provas, ela costuma ser trabalhada justamente para verificar se o candidato consegue identificar onde há duplicidade de sentido e como o contexto delimita a interpretação correta. Compreender adequadamente a ambiguidade exige atenção ao entorno do enunciado, à intenção do autor, ao gênero textual e ao efeito pretendido. Já a polissemia é o fenômeno em que uma mesma palavra possui vários sentidos relacionados entre si, mas todos legitimados dentro da língua. Diferente da ambiguidade, que é uma dúvida interpretativa, a polissemia é uma característica natural do vocabulário. A palavra apresenta múltiplas acepções e compete ao leitor, mais uma vez, recorrer ao contexto para entender qual delas está sendo ativada no texto. A polissemia é extremamente comum porque a língua evolui e as palavras se ampliam semanticamente com o uso. Verbos como bater, tirar, passar, ou substantivos como ponto, cabeça, linha, entre muitos outros, só fazem sentido quando observamos a frase como um todo. Sem esse cuidado, a compreensão fica comprometida. É nesse ponto que o contexto se mostra indispensável. O contexto funciona como uma lente que direciona a interpretação. Ele reduz as possibilidades e orienta o leitor para o significado mais adequado. Em situações informais, o contexto pode vir do cenário físico, do conhecimento compartilhado entre os interlocutores ou da intenção percebida pela entonação. Nos textos escritos, o contexto é construído pelo gênero textual, pelo campo temático, pela progressão das ideias e pelas pistas deixadas pelo autor ao longo da estrutura. As bancas examinam justamente se o candidato é capaz de distinguir entre polissemia e ambiguidade e, principalmente, se consegue interpretar de modo coerente com base nas pistas contextuais. Além disso, é fundamental perceber que a interpretação não é apenas decodificação. Ela envolve inferência, raciocínio lógico, observação dos propósitos comunicativos e compreensão de como a linguagem se organiza para transmitir uma ideia específica. Entender a diferença entre ambiguidade e polissemia, assim como reconhecer o papel do contexto, é um dos pilares para evitar erros comuns em questões de interpretação, especialmente naquelas que tentam induzir o candidato ao engano, oferecendo alternativas plausíveis, mas incompatíveis com o sentido predominante no texto. Por isso, ao analisar qualquer frase com potencial duplicidade, deve-se sempre retornar ao texto principal e verificar qual sentido dialoga com o assunto, com o argumento e com a progressão lógica apresentada pelo autor. Essa capacidade de interpretar levando em consideração tanto o conteúdo linguístico quanto o cenário em que ele está inserido é o que diferencia uma leitura mecânica de uma leitura analítica, que é exatamente o tipo de leitura exigida em concursos como os da Marinha. Dominar texto e contexto, assim como identificar ambiguidade e polissemia, fortalece a segurança do candidato diante das questões e permite que ele faça escolhas assertivas, baseadas em critérios sólidos de interpretação e não em impressões vagas. Quando estudamos compreensão e interpretação de textos, uma das áreas mais importantes é o conjunto das relações lexicais. Essas relações mostram como as palavras se organizam semanticamente dentro da língua e como seus significados se conectam entre si. Compreender essas relações é essencial para interpretar textos com precisão, porque a escolha de uma palavra nunca é aleatória. Ela carrega nuances, aproximações, contrastes e possíveis ambiguidades que influenciam diretamente a construção de sentido. Quanto mais o aluno entende essas relações, maior é sua capacidade de reconhecer intenções, evitar interpretações equivocadas e perceber os efeitos de sentido criados pelo autor. A sinonímia é o ponto de partida desse estudo. Ela ocorre quando duas palavras apresentam significados semelhantes ou muito próximos. Entretanto, é importante lembrar que a sinonímia absoluta é rara. Na maioria das vezes, as palavras são sinônimas apenas dentro de determinados contextos e registros linguísticos. A escolha de um sinônimo pode suavizar, intensificar ou mudar ligeiramente o tom de uma frase. Por isso, ao interpretar um texto, é fundamental observar por que o autor preferiu uma palavra específica e não outra possível. Essa distinção revela intenção comunicativa, posicionamento e até mesmo características do gênero textual. Em contraste com a sinonímia, temos a antonímia,
que se refere à oposição de significados. As palavras antônimas são usadas para criar contraste, reforçar argumentos, estruturar comparações e destacar diferenças importantes dentro do texto. Assim como ocorre com os sinônimos, a oposição nem sempre é absoluta. Muitas vezes ela depende do contexto ou da graduação de sentido. Compreender esse jogo de contrários ajuda o leitor a perceber relações argumentativas e a identificar as estratégias usadas pelo autor para persuadir ou organizar ideias. A homonímia surge quando duas palavras apresentam a mesma forma, seja na escrita, seja na pronúncia, mas possuem significados diferentes. Em muitos casos, isso pode gerar confusão ou ambiguidade se o leitor não considerar o contexto da frase. A língua portuguesa possui diversas palavras homônimas, e elas aparecem com frequência em textos de provas justamente para testar a capacidade do candidato de identificar o sentido adequado. A homonímia ocorre tanto em palavras que se escrevem igual e têm pronúncia igual, quanto em palavras que se pronunciam igual, mas se escrevem de maneira diferente. Em todos os casos, é o contexto que orienta a interpretação correta. Outro tipo de relação lexical importante é a hiperonímia, que ocorre quando uma palavra possui um sentido mais abrangente, funcionando como um termo geral que engloba outros. Ela estabelece uma relação hierárquica dentro do léxico. O hiperônimo permite reunir vários elementos de uma mesma categoria em uma única expressão. Por isso, quando um autor usa um hiperônimo em um texto, ele está enxugando a linguagem, generalizando ideias ou organizando informações. O leitor precisa observar quando essa generalização é intencional, quando tem efeito de síntese e quando pode esconder detalhes importantes para a interpretação. Em sentido inverso, aparece a hiponímia, que é a relação entre uma palavra de sentido mais específico e sua categoria mais geral. O hipônimo indica um elemento dentro de um conjunto, trazendo precisão, delimitação e foco. Quando o autor escolhe um termo específico, ele orienta a leitura, direciona a compreensão e afasta interpretações muito amplas. Reconhecer essa relação é essencial para entender quais detalhes o autor quis destacar e como isso contribui para o desenvolvimento do texto. A paronímia também merece atenção especial. Ela ocorre quando duas palavras possuem forma e som parecidos, mas significados diferentes. Como são semelhantes, muitas vezes geram erros de escrita e interpretação. Em textos de concursos, a paronímia costuma ser explorada tanto no sentido de testar vocabulário, quanto no de observar se o candidato percebe a diferença semântica entre palavras próximas. Em textos mais elaborados, a escolha de uma palavra parônima pode mudar completamente o sentido de uma frase, e o leitor deve estar atento a essas distinções. Todas essas relações lexicais servem para mostrar que o vocabulário não é apenas um conjunto de palavras soltas, mas uma rede de significados interligados. A compreensão textual depende da habilidade de perceber nuances, identificar sentidos próximos ou distantes, diferenciar palavras parecidas e relacionar termos específicos a categorias mais amplas. Interpretar não é apenas decodificar o que está escrito, mas entender como a linguagem foi usada para construir sentido. Por isso, o domínio dessas relações é fundamental para qualquer prova que cobre leitura e análise de textos, especialmente aquelas que exijam atenção aos detalhes, como as da Marinha. Quando estudamos compreensão e interpretação de textos, é essencial dominar dois grandes pilares: as figuras de linguagem e os tipos e gêneros textuais. Esses elementos aparecem o tempo todo na construção de qualquer texto, porque são ferramentas que o autor utiliza para expressar ideias, criar efeitos de sentido, organizar informações e alcançar seus objetivos comunicativos. Entender esses dois conjuntos de conteúdos não apenas ajuda na resolução das questões da prova, mas também melhora a capacidade geral de leitura, porque amplia o olhar sobre como o texto foi construído e por que foi estruturado daquela maneira. As figuras de linguagem são recursos expressivos que modificam o uso comum das palavras para produzir efeitos de sentido. Elas servem para intensificar ideias, aproximar conceitos, criar imagens mentais, gerar impacto emocional ou simplesmente dar mais fluidez à mensagem. Uma das figuras mais presentes é a metáfora, que ocorre quando o autor transfere o sentido de um termo para outro por semelhança, criando uma imagem simbólica. Ela não é literal, exige interpretação, já que a palavra não está sendo usada em seu sentido habitual. A metonímia, por sua vez, substitui um termo por outro que mantém com ele uma relação de proximidade, como parte pelo todo,
autor pela obra ou o concreto pelo abstrato. Outro recurso comum é a personificação, quando se atribuem características humanas a seres inanimados ou animais, produzindo um efeito de aproximação e sensibilidade. A hipérbole exagera intencionalmente uma ideia para destacá-la. Já a eufemização suaviza expressões duras ou desagradáveis, criando um tom mais ameno. Há também a ironia, que expressa o contrário do que está sendo dito, normalmente com intenção crítica ou humorística, exigindo do leitor uma atenção especial para perceber o efeito pretendido. O paradoxo e a antítese trabalham com contradições e oposições, contribuindo para reforçar contrastes de sentido. E a comparação estabelece relação explícita entre dois elementos, normalmente usando conectores como. Todas essas figuras aparecem com frequência em textos literários, mas também são comuns em textos jornalísticos, publicitários e até mesmo em discursos formais, porque ampliam o impacto da mensagem. O candidato precisa saber identificar quando elas estão sendo usadas e qual efeito produzem, porque isso revela a intenção do autor e ajuda a interpretar corretamente o texto. Ao lado das figuras de linguagem, temos o estudo dos tipos e gêneros textuais. É importante distinguir essas categorias porque elas não são sinônimas. O tipo textual se refere à estrutura interna do texto, ao modo como ele organiza informações e ao objetivo comunicativo essencial. Os tipos textuais tradicionais são narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. A narração apresenta fatos encadeados no tempo, envolvendo personagens, espaço e conflito. A descrição constrói imagens sensoriais, detalhando características de pessoas, objetos, ambientes ou estados emocionais. A dissertação trabalha a argumentação, desenvolvendo uma ideia central com justificativas, explicações e análises. Os textos injuntivos instruem o leitor a realizar ações, como manuais ou receitas. E os expositivos apresentam informações de maneira clara e objetiva, como em relatórios, verbetes e textos explicativos. Já os gêneros textuais são formas concretas de textos que circulam socialmente. Eles combinam diferentes tipos textuais dependendo da necessidade comunicativa. Por isso, quando falamos em gêneros, estamos nos referindo a categorias como notícia, reportagem, carta, e-mail, artigo de opinião, crônica, conto, edital, propaganda, resenha, entre muitos outros. Cada gênero possui características próprias, como finalidade, estrutura, linguagem predominante, público-alvo e formato. Um artigo de opinião, por exemplo, pertence ao gênero jornalístico e utiliza predominantemente o tipo dissertativo argumentativo. Uma crônica pode misturar narração com reflexão. Um edital segue um formato padronizado e exige linguagem técnica e precisa. Já uma propaganda normalmente combina linguagem verbal e não verbal, usando apelos persuasivos e diferentes figuras de linguagem. Dominar esse conjunto é fundamental, porque na hora da prova, o aluno não deve analisar o texto no vazio. É necessário identificar que tipo de construção está diante dele e qual gênero está sendo explorado. Isso orienta a interpretação e evita erros comuns, como esperar opinião em textos informativos ou buscar fatos objetivos em gêneros literários. Além disso, muitos itens da prova exigem que o candidato reconheça a influência do gênero na escolha vocabular, na organização das ideias e no uso de elementos como ironia, metáfora ou argumentação. Dominar figuras de linguagem e compreender como funcionam os tipos e gêneros textuais dá ao candidato uma leitura muito mais madura e segura. Ele passa a entender não apenas o que o texto diz, mas como e por que ele foi construído daquele modo. Esse entendimento mais amplo é exatamente o que as bancas de concurso gostam de avaliar, porque diferencia um leitor superficial de um leitor realmente competente. Quando estudamos compreensão e interpretação de textos, é fundamental entender como funcionam os tipos de discurso e a reescritura de frases, porque esses dois conteúdos aparecem o tempo todo nas provas
e costumam confundir muitos candidatos. O domínio desses elementos não só ajuda a identificar a forma como o autor organiza sua mensagem, como também permite reconhecer alterações de sentido quando uma frase é modificada, o que é extremamente cobrado em concursos. Primeiro, é importante compreender que os tipos de discurso são as maneiras pelas quais a voz do enunciador se manifesta no texto. Em outras palavras, é o modo como o autor apresenta as falas, pensamentos e ações das personagens ou dos sujeitos envolvidos. O discurso direto é o mais transparente, pois reproduz exatamente as palavras ditas por alguém, geralmente marcadas por travessões, aspas ou dois pontos seguidos de fala. Ele cria a sensação de presença imediata, como se o leitor estivesse ouvindo a fala diretamente da fonte. Esse tipo de discurso também gera dinamismo e dá vivacidade ao texto, porque aproxima o leitor da cena. O discurso indireto, por outro lado, não apresenta as palavras exatamente como foram ditas. O narrador ou autor reformula a fala e a apresenta introduzida por verbos como dizer, afirmar, perguntar ou comentar. Nesse caso, os pronomes, tempos verbais e estruturas sintáticas são ajustados para encaixar a fala dentro da narrativa. Essa transformação exige a atenção do leitor, porque o sentido permanece o mesmo, mas a forma como ele é transmitido muda completamente. Já o discurso indireto livre representa uma fusão entre o pensamento do personagem e a voz do narrador. Ele não usa marcas de citação nem verbos de sende com frequência, mas deixa transparecer sentimentos, reflexões e percepções de forma mais subjetiva. Esse tipo de discurso é muito comum em textos literários e exige sensibilidade interpretativa, porque o leitor precisa identificar quem está realmente falando naquele trecho. Compreender esses tipos de discurso é essencial porque a banca pode pedir que você identifique qual deles está sendo usado, peça para transformar um discurso em outro ou questione os efeitos de sentido gerados pela mudança. Quando a fala é apresentada de maneira direta, o texto tende a ser mais expressivo e imediato. Quando é indireta, torna-se mais linear e explicativa. E quando é indireta livre, cria ambiguidade e subjetividade. Saber reconhecer esses efeitos é uma habilidade de interpretação muito valorizada. A reescritura de frases é outro ponto de grande importância na prova da Marinha. Trata-se da capacidade de alterar a estrutura de uma frase mantendo seu sentido original, ou, muitas vezes, identificar quando essa alteração provoca mudança de sentido. A reescritura exige que o candidato compreenda plenamente a função sintática de cada termo, a relação entre as ideias e a coerência global do enunciado. Quando a banca pede para transformar uma frase, ela quer avaliar se você entende a estrutura e o conteúdo ao mesmo tempo. Isso pode aparecer em comandos como substituir termos, reorganizar períodos, trocar a voz verbal, alterar conectores, ajustar tempos verbais ou reescrever a frase em outro tipo de discurso. A mudança de conectores, por exemplo, é um ponto crítico. Trocar um porquê por um portanto muda completamente a relação estabelecida entre as ideias, porque um é causa e o outro é conclusão. Da mesma forma, a alteração de pronomes pode modificar o referente, gerando ambiguidade. A mudança da voz ativa para a voz passiva também precisa ser feita com rigor, porque exige ajustes nos verbos, no objeto direto e no sujeito paciente. A reescritura não é apenas uma questão de trocar palavras, é um exercício de preservação de sentido, exigindo atenção absoluta à coerência e à clareza. É comum que bancas utilizem reescritura de frases para avaliar se o candidato compreende relações de causa, consequência, finalidade, oposição, comparação e condição. Cada conectivo tem um valor semântico específico e qualquer alteração inadequada compromete o significado original. Por isso, ao reescrever, é necessário verificar se a nova versão mantém o mesmo valor lógico e se respeita a norma culta. Outra situação comum é a substituição de palavras por sinônimos. Embora possam ter sentidos próximos, nem sempre são totalmente equivalentes em determinado contexto, e isso pode alterar o tom do texto ou sua precisão. Por fim, a reescritura exige domínio de concordância, regência, pronomes, tempos verbais e pontuação. Tudo isso deve ser considerado ao reformular um enunciado. A melhor forma de dominar esse conteúdo é treinar bastante e sempre comparar a versão original com a versão reescrita, observando se qualquer mudança inesperada de sentido ocorreu. Quando falamos em interpretação de textos no contexto de concursos, especialmente para a Marinha SMV, precisamos compreender profundamente o conceito de textualidade.
A textualidade é o conjunto de fatores que fazem um texto ser reconhecido como texto, e não apenas como um amontoado de frases desconexas. É ela que garante unidade, sentido global e funcionamento comunicativo. Sem textualidade não existe comunicação eficaz, e as bancas utilizam esses elementos para avaliar se o candidato realmente entende como um texto é construído e interpretado. A coesão é o primeiro fator que precisamos entender. Ela representa os mecanismos linguísticos que permitem ligar uma frase a outra, criando continuidade. A coesão está presente na escolha de pronomes, conectivos, tempos verbais, sinônimos, elipses, repetições controladas e todas as estratégias que evitam que o texto pareça fragmentado. Um texto coeso é aquele que apresenta conexões visíveis entre suas partes. Por exemplo, quando o autor usa um pronome como ele, isso ou aquele, está retomando um elemento já mencionado. Quando usa conectivos como portanto, contudo, além disso, ele estabelece relações lógicas. A banca pode cobrar a identificação desses elementos, pode testar se você sabe substituir conectivos sem alterar o sentido, ou pode exigir que você reconheça quando uma frase segue coerentemente da outra graças à coesão. Mas de nada adianta a coesão se o texto não tiver coerência. A coerência é o princípio que garante que o texto faça sentido globalmente. Ela não depende apenas de palavras, depende da lógica interna e do conhecimento de mundo. Um texto coerente evita contradições, informações impossíveis ou relações sem nexo. A coerência também envolve inferências, que são deduções que o leitor precisa fazer com base no contexto. Em provas, a coerência é testada quando a banca pede para identificar a ideia central, o objetivo do texto, relações de causa e consequência, problemas de interpretação ou conclusões incorretas. Para manter coerência, o texto precisa construir um caminho interpretativo claro e o candidato precisa acompanhar esse caminho. A intencionalidade é outro fator essencial. Ela se refere ao propósito comunicativo do autor. Todo texto é produzido com uma intenção, mesmo que essa intenção não esteja explícita. O autor pode querer informar, convencer, instruir, advertir, criticar, emocionar, narrar ou explicar. Entender a intencionalidade é fundamental para interpretar corretamente os argumentos utilizados e os recursos estilísticos empregados. A banca frequentemente coloca alternativas que distorcem a intenção do autor, e o candidato precisa reconhecer o objetivo real da mensagem para acertar a questão. A aceitabilidade diz respeito ao leitor. Um texto só funciona quando o leitor está disposto a aceitá-lo como legítimo dentro de determinado contexto. Isso significa que o leitor reconhece aquele texto como adequado, confiável e apropriado ao gênero proposto. A aceitabilidade envolve expectativas. Por exemplo, em um texto jornalístico, o leitor espera informações objetivas. Em um texto literário, espera subjetividade e criatividade. Quando essas expectativas são violadas, ocorre estranhamento. A banca pode testar esse fator ao perguntar se determinado trecho é adequado ao gênero, se há quebra de expectativa ou se o texto não atende ao propósito comunicativo. A situacionalidade é o fator ligado ao contexto de produção e recepção do texto. Um texto existe dentro de uma situação. Ele atende a uma circunstância específica, um momento, um meio, uma intenção social. O mesmo enunciado pode ter sentidos completamente diferentes dependendo da situação. Por exemplo, uma ordem militar em um manual técnico não tem o mesmo valor que uma ordem em um diálogo ficcional. As bancas gostam de testar a situacionalidade ao pedir análise do contexto, do tipo de público, do suporte do texto ou da situação comunicativa. A informatividade está relacionada a quanto o texto apresenta de novidade para o leitor. Um texto muito previsível tende a ser pouco informativo. Já um texto extremamente inovador pode ser difícil de compreender. A informatividade envolve o equilíbrio entre aquilo que o leitor já domina e o que ainda precisa aprender.
Em questões de interpretação, a banca pode cobrar a identificação de informações novas, implícitas ou relevantes para a tese do texto, além de testar se o candidato consegue diferenciar informação essencial de informação acessória. Por fim, temos a intertextualidade. Esse é o fator que se refere às relações entre textos. Nenhum texto existe isoladamente. Sempre há diálogo com outros discursos, obras, fatos históricos, frases conhecidas, figuras públicas ou contextos culturais. A intertextualidade pode ser explícita, quando o autor cita diretamente outro texto, ou implícita, quando a referência é sutil e precisa ser reconhecida pelo leitor. Provas podem cobrar identificação de alusão, citação, paródia, releitura, referência histórica ou comparação entre textos. A interpretação correta exige que o candidato perceba como um texto influencia o outro e quais efeitos essa relação produz. A textualidade, portanto, é o conjunto desses fatores funcionando em harmonia. Ela garante que o texto seja compreensível, coerente e eficaz. Dominar esses elementos é fundamental para a prova, porque a banca avalia não apenas se você consegue ler, mas se entende como o texto opera internamente, quais são os mecanismos que produzem sentido e como eles se articulam para formar a mensagem final. Quanto maior o seu domínio desses fatores, maior será a sua precisão interpretativa. Quando falamos de interpretação de textos para concursos, e especialmente para a Marinha SMV, é essencial compreender profundamente dois aspectos que influenciam diretamente a leitura correta: a adequação vocabular e a variação linguística. Esses elementos fazem parte do funcionamento real da língua e são fundamentais para entender por que um texto é construído de determinada maneira e como essa construção afeta o sentido. O candidato precisa saber reconhecer quando o vocabulário está adequadamente escolhido, quando há mudança de registro e como a norma culta e a linguagem coloquial atuam dentro de um contexto comunicativo. A adequação vocabular diz respeito à escolha das palavras mais apropriadas para a situação comunicativa. Nem todo vocabulário serve para qualquer contexto. A língua é flexível, mas exige que o falante selecione as palavras levando em conta quem é o público, qual é o objetivo do texto, qual é o gênero textual e qual é o nível de formalidade exigido. Em um texto científico, por exemplo, o vocabulário costuma ser preciso, técnico, objetivo e econômico. O autor evita ambiguidades e metáforas desnecessárias. Já em um texto literário, o vocabulário pode ser mais expressivo, poético e subjetivo. Em uma propaganda, o vocabulário precisa persuadir, chamar atenção e criar impacto. Em um editorial, talvez seja necessário misturar objetividade com opinião. Cada texto possui exigências específicas. A banca costuma avaliar se o candidato entende esse princípio, porque a adequação do vocabulário influencia no sentido geral. Uma palavra mal escolhida pode alterar completamente a interpretação. Quando o autor usa um termo vago, ele pode estar intencionalmente deixando espaço para inferências. Quando usa um termo técnico, espera que o leitor compreenda aquele conceito. Quando utiliza palavras conotativas, está tentando gerar efeitos de sentido, emoções ou interpretações simbólicas. Assim, interpretar corretamente exige observar o vocabulário e entender por que ele foi escolhido naquela situação. Já a avaliação linguística está ligada ao fato de que a língua não é única nem uniforme. Ela varia de acordo com região, idade, contexto social, nível de escolaridade, situação comunicativa e até mesmo intenção de falante. Essa variação não é erro, é um fenômeno natural das línguas vivas. A língua portuguesa possui variedades regionais, como sotaques e expressões específicas. Possui também variações históricas, sociais e culturais que influenciam o modo como as pessoas falam e escrevem. O candidato precisa entender que textos diferentes podem empregar variedades diferentes da língua, e que essa escolha não apenas faz parte da construção textual, como também ajuda a produzir sentido. Dentro da variação linguística, existe a distinção entre norma culta e linguagem coloquial. A norma culta é o padrão de uso linguístico empregado em textos formais, acadêmicos, jurídicos, oficiais e administrativos. Ela segue regras gramaticais mais rígidas, evita gírias, dispensa marcas de oralidade e busca maior clareza estrutural. É a norma utilizada em provas, editais, documentos e textos técnicos.
Já a linguagem coloquial é espontânea, típica da fala do dia a dia. Ela permite contrações, expressões populares, regionalismos, marcas de oralidade e construções menos rígidas. Em textos literários, propagandas, diálogos e crônicas, a linguagem coloquial pode ser utilizada para aproximar o leitor e criar naturalidade. A banca pode testar esse conteúdo ao perguntar, por exemplo, qual é o efeito de um trecho em linguagem coloquial dentro de um texto formal. Pode questionar se a escolha do registro está coerente com o propósito comunicativo. Pode apresentar frases para identificar qual está adequada à norma culta. Pode pedir que o candidato interprete o sentido de uma expressão idiomática típica da linguagem coloquial. Em muitas questões, a banca considera erro interpretar literalmente expressões que fazem sentido apenas em determinado grupo sociolinguístico. Entender a adequação vocabular e a variação linguística também serve para evitar interpretações equivocadas. Às vezes, um trecho pode parecer contraditório ou confuso, quando na verdade o autor apenas adotou um registro diferente. Em outros casos, o autor pode alternar entre norma culta e linguagem coloquial para produzir efeitos retóricos, seja de aproximação, ironia, humor ou crítica social. A escolha vocabular pode revelar muito sobre o posicionamento do autor, sobre sua intenção e sobre o tipo de leitor que ele pretende alcançar. Também é importante lembrar que, para a interpretação de textos, a variação linguística deve ser tratada com naturalidade. Um candidato não pode interpretar o texto julgando a forma como ele foi escrito, como se a linguagem coloquial fosse um problema. Em muitos gêneros textuais, a presença de marcas de oralidade é essencial para a caracterização de personagens ou para a construção do efeito narrativo. A função da interpretação é compreender, não corrigir. A banca quer saber se o candidato entende o texto como ele é, dentro do registro que lhe é próprio. Portanto, compreender a adequação vocabular e variação linguística significa reconhecer que a língua é dinâmica e que a escolha das palavras não é aleatória, mas estratégica. Cada palavra vem carregada de intenção, de contexto, de propósito comunicativo. Saber interpretar isso é saber ler além do literal, é compreender que o sentido está também na forma como se diz, não apenas no conteúdo dito. Dominar esses aspectos é essencial para ter segurança na prova da Marinha SMV, porque muitos itens exigem exatamente essa sensibilidade interpretativa. Para encerrarmos este bloco de conteúdos, quero reforçar a importância de revisar atentamente tudo o que foi apresentado. A compreensão dos processos linguísticos, a capacidade de interpretar textos de diferentes gêneros e a habilidade de analisar estruturas discursivas são competências fundamentais para enfrentar qualquer prova com segurança. Esses assuntos não devem ser estudados uma vez. O ideal é que você retorne ao material, releia, identifique pontos que ainda geram dúvidas e consolide o entendimento por meio de exercícios. Cada tema abordado aqui possui impacto direto em questões de interpretação e gramática, e as bancas costumam explorar justamente detalhes que passam despercebidos por quem não revisa. Por isso, dedique um tempo para revisitar os tópicos, fortalecer o que já foi compreendido e ajustar o que ainda precisa de mais atenção. Essa prática constante é o que diferencia quem apenas estuda de quem realmente se prepara para alcançar resultados sólidos. Continue avançando com disciplina, mantenha a constância e volte sempre a esse conteúdo quando sentir necessidade. A construção do conhecimento é um processo contínuo e revisões são parte essencial dele. Boa preparação e siga firme em busca da sua aprovação.